O tema da nossa aula é Fisiologia do Sistema Gastrointestinal. Nessa aula, nós vamos falar sobre as secreções do trato gastrointestinal. Em todos os segmentos do tubo digestivo, ocorre alguma secreção. A cavidade oral recebe a secreção salivar pelas glândulas salivares. O esôfago possui a presença de secreção mucosa, que é produzida pelas glândulas mucosas da sua parede. O estômago produz a secreção gástrica. O intestino delgado recebe a secreção pancreática e recebe a secreção biliar. Tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso possuem células mucosas, portanto, também haverá a presença de secreções intestinais. Nós possuímos 3 glândulas salivares, a glândula parótida, a glândula submandibular e a glândula sublingual. A glândula parótida, ela produz somente secreção serosa, que contém alfa-amilase salivar. A glândula submandibular produz tanto secreção serosa quanto secreção mucosa, enquanto a glândula sublingual produz apenas secreção mucosa. Quando a saliva é produzida, ela é produzida como uma solução isotônica, ou seja, possui a mesma osmolaridade do plasma. No entanto, a partir do momento que essa secreção salivar percorre os ductos, ocorre reabsorção de NaCl e ocorre secreção de bicarbonato de potássio. Observe que a reabsorção de NaCl é maior do que a secreção de bicarbonato e de potássio. Isso torna a saliva hipotônica, ou seja, ela possui uma osmolaridade menor que a osmolaridade do plasma. Se ocorrer um aumento do fluxo salivar, a gente observa que ocorrerá um aumento no conteúdo de cloreto e ocorrerá um aumento no conteúdo de sódio. Ou seja, o fluxo foi tão rápido pelos ductos que não houve tempo suficiente para a reabsorção de NaCl. A secreção de potássio e de secreção de bicarbonato se mantém a mesma, considerando o fluxo de 1, 2, 3 ou 4 ml por minuto. O sistema nervoso parasimpático libera como neurotransmissor a acetilcolina, que ao se ligar no receptor muscarínico presente na membrana basolateral da glândula salivar, ativa a proteína GQ, que tem como segundo mensageiro inositol trifosfato e cálcio, e através dessa via de sinalização intracelular ocorre um aumento da secreção de saliva. Assim, o sistema nervoso parasimpático age estimulando a secreção de saliva. Aqueles medicamentos que são anticolinérgicos ou que são antagonistas do receptor muscarínico fazem o paciente ter sensação de boca seca, que é o que acontece com alguns medicamentos psiquiátricos, pois, uma vez que o medicamento ocupou o sítio, a acetilcolina não poderá se ligar no receptor, promovendo uma redução na secreção de saliva. O sistema nervoso simpático tem como neurotransmissor a noradrenalina. A noradrenalina pode se ligar no receptor beta-adrenérgico, que está acoplado à proteína G estimulatória, aumentando os níveis de AMP cíclico. Ela estimula a secreção pelas glândulas salivares. Ou noradrenalina também pode se ligar no receptor alfa-1 adrenérgico, que também está acoplado à proteína GQ. Aumenta inositol trifosfato, aumenta cálcio e estimula a secreção salivar. Dessa forma, tanto o sistema nervoso simpático quanto o sistema nervoso parasimpático estimulam a secreção salivar. No entanto, o efeito do sistema nervoso parasimpático é dominante. Por quê? Porque a noradrenalina ela promove uma redução no fluxo sanguíneo, porque a noradrenalina promove uma vasoconstrição. Promovendo uma vasoconstrição, ela vai reduzir o fluxo sanguíneo. Consequentemente, haverá uma menor secreção de saliva. Por esse motivo, o efeito do parasimpático é mais evidente. Assim, situações em que o sistema nervoso simpático está estimulado, a pessoa também pode ter a sensação de boca seca. A secreção salivar também sofre uma regulação reflexa. A presença de alimento na cavidade oral estimula a produção de saliva, porque na língua nós temos receptores que percebem a presença de alimento,
Essa informação é levada pela via aferente até os núcleos salivares. Do núcleo salivar, a via eferente é estimulada, estimulando a produção de saliva pela glândula parótida, sublingual e submandibular. A maior parte da produção de saliva ocorre quando o alimento está presente na cavidade oral. Além dos receptores presentes na cavidade oral, a visão, a olfação também estimulam os núcleos salivares, enquanto o sono, o medo e desidratação inibem. Essa informação dos núcleos salivares vão regular a atividade do sistema nervoso parasimpático, que tem como neurotransmissor acetilcolina, substância P, peptídeo intestinal vasoativo, os quais irão regular a produção de saliva. Sistema nervoso simpático, através da noradrenalina, também estimula a produção de saliva, mas como citado anteriormente, noradrenalina também promove vasoconstrição, o que limita a produção de saliva. Portanto, sistema nervoso simpático tem um efeito menos evidente do que a ação do sistema nervoso parasimpático. O esôfago produz muco. O esôfago produz glândulas mucosas simples, glândulas mucosas compostas responsáveis pela produção de muco. Esse muco é importante para lubrificar a parede do esôfago e impedir a escoriação da parede durante a deglutição. O estômago produz o suco gástrico. O suco gástrico é formado por ácido clorídrico, HCl, pepsinogênio, fator intrínseco e muco. No corpo do estômago, nós temos a presença da glândula gástrica ou glândula oxíndica. Na composição da glândula gástrica, nós temos a presença da célula parietal, também chamada de célula oxíndica. A célula parietal é responsável pela produção de HCl, pela secreção de HCl e de fator intrínseco na luz do estômago. Temos também a presença da célula principal. Célula principal é responsável pela liberação do pepsinogênio. E temos também a presença de células endócrinas. A célula G é uma célula endócrina responsável pela liberação de gastrina, enquanto a célula D é responsável pela produção de somatostatina. Assim, no estômago nós temos diferentes tipos celulares. Cada tipo celular tem a função de produzir um componente do suco gástrico. O HCl é produzido pela célula parietal ou célula oxíndica. O H+ é lançado na luz do estômago por um transporte ativo primário, por uma bomba, ou seja, com gasto de energia. O H+ é lançado na luz do estômago, enquanto o potássio é captado pela célula. O cloreto atinge a luz do estômago por um canal iônico específico. A célula gástrica ela é capaz de sintetizar o H+ pela reação da anidrase carbônica, onde CO2 mais água, pela presença da anidrase carbônica, gera H2CO3, o H2CO3 dissocia, liberando o H+. Esse H+ é lançado na luz do estômago pela atividade da bomba H+, K+, ATPase. O HCl3- é lançado na corrente sanguínea por contratransporte com o cloreto. Esse cloreto que atingiu o interior da célula no momento que o HCl3- está sendo lançado na corrente circulatória, posteriormente vai sair pela membrana luminal para a luz do estômago. Como a secreção de cloreto ocorreu pela secreção de HCl3- para a corrente sanguínea, assim, durante a produção de HCl, a célula parietal lança na corrente circulatória um HCl3-. Alguns autores relatam que durante o período pós-prandial ocorre um quadro de alcalose, que eles denominam como alcalose pós-prandial. A alcalose ocorre quando está ocorrendo a secreção de H+ pelo estômago. Essa bomba H+, K+, ATPásica é inibida pelo medicamento omeprazol, que é muito utilizado para tratamento de gastrite. A atividade da bomba H+, K+, ATPásica, que é inibida pelo omeprazol, ela é regulada pela acetilcolina, que é o neurotransmissor
do sistema nervoso parasimpático. 70% da função parasimpática do nosso organismo é dada pelo nervo vago. A acetilcolina se ligou no receptor muscarínico subtipo 3, que está acoplado à proteína GQ. Eu tenho como segundo mensageiro inositol e cálcio, portanto, ocorre a ativação da bomba H+K+ ATPase. A gastrina, que é produzida pela célula G do estômago, se liga no receptor CCKB, que também está acoplado à proteína GQ, tendo também inositol trifosfato e cálcio como segundo mensageiro. Gastrina e acetilcolina, portanto, estimulam a atividade da bomba. Células semelhantes às células enterocromafins ou células semelhantes a mastócitos produzem histamina. A histamina se liga no receptor H2. O receptor H2 está acoplado à proteína G estimulatória. Tem o AMP5 como segundo mensageiro e também é capaz de ativar a ação dessa bomba, ativando, portanto, a secreção de H+. A somatostatina e prostaglandina se ligam em receptores que estão acoplados à proteína G inibitória. Portanto, ocorre uma diminuição dos níveis de AMP cíclico. Reduzindo o nível de AMP cíclico, a atividade da bomba será reduzida. Assim, acetilcolina, gastrina e histamina estimulam a atividade da bomba, enquanto somatostatina e prostaglandina inibem. Nós temos fármacos que agem regulando a atividade dessa bomba. A atropina é um fármaco antagonista do receptor M3, então ele vai reduzir a secreção de H+, enquanto a cimetidina é um fármaco antagonista do receptor H2, portanto, também reduz a atividade da bomba. Observe que aqui nós temos uma regulação coordenada. O sistema nervoso parasimpático, através da acetilcolina, regula a liberação de HCl pela célula parietal. Além disso, o sistema nervoso parasimpático estimula também a célula semelhante às células enterocromafins a liberar histamina. Histamina, por sua vez, encontra receptores na célula parietal e estimula a liberação de HCl pela célula parietal. O nervo vago também estimula a liberação de gastrina pela célula G. A gastrina cai na corrente circulatória e encontra receptores nas células SL e na célula parietal. Então, a gastrina vai ter um efeito direto sobre a célula parietal e vai ter um efeito indireto via produção de histamina, demonstrando uma regulação coordenada da secreção de HCl. Nós também temos que H+ estimula a célula D a produzir somatostatina. Somatostatina é um hormônio parácrino, vai agir na célula ao lado, inibindo a produção de gastrina pela célula G. Então, se eu tenho uma menor produção de gastrina, eu terei uma redução da sua ação no receptor CCKB. Somatostatina também encontra receptores na célula parietal e tem ação direta inibindo a produção de HCl. O sistema nervoso encontra receptores na célula parietal e estimula diretamente a secreção de HCl, encontra receptores nas células ECL, regula a produção de histamina e encontra receptores na célula G. O peptídeo liberador de gastrina estimula a liberação de gastrina pela célula G. Então, nós temos que o sistema nervoso estimula diretamente a célula parietal a produzir HCl, estimula indiretamente a produção de HCl, uma vez que ele estimula a liberação de histamina e estimula a liberação de gastrina pela célula G. Gastrina e histamina agem sobre a célula parietal. Nós também temos que o sistema nervoso parasimpático, através do nervo vago, estimula a célula principal a liberar o pepsinogênio. O pepsinogênio é a forma inativa da pepsina. Quando esse pepsinogênio entra em contato com a acidez gástrica, ele é convertido a pepsina e pode iniciar a digestão de proteínas. Com tamanha produção de HCl, você tem coragem de colocar sua mão dentro do seu estômago? O pH no interior do estômago é aproximadamente 1, pode variar de 1 a 2. Mas por que então que não ocorre digestão da própria parede do estômago? A parede do estômago está protegida
pela produção de íons bicarbonato. Enquanto o pH do suco gástrico é próximo a 2, o pH na proximidade das células gástricas é aproximadamente 7. Nós temos um pH neutro, pois a produção de bicarbonato pelas células da parede do estômago neutraliza a acidez, protegendo a parede do estômago da acidez do suco gástrico. A secreção gástrica ela possui 3 fases. A primeira fase é denominada fase cefálica, ou seja, o fato de mastigar o alimento estimula a produção de HCl. Por quê? Porque o nervo vago é estimulado. O nervo vago age diretamente sobre a célula parietal, estimulando a produção de HCl, e nervo vago vai agir na célula G, promovendo liberação de gastrina. Gastrina cai na corrente circulatória, encontra receptores na célula parietal e aumenta a produção de HCl. 30% da produção de HCl acontece durante essa fase, durante a fase cefálica. 60% da produção de HCl acontece na segunda fase, que é a fase gástrica. A fase gástrica é marcada pela chegada do alimento no estômago. Então, o alimento chegou no estômago, a parede do estômago se distende. A distensão da parede do estômago estimula mecanorreceptores, que vai levar essa informação até o sistema nervoso central. Essa informação vai para o sistema nervoso central através do nervo vago. Essa informação volta do sistema nervoso central através do nervo vago. Então, nós chamamos de reflexo vago-vagal, porque a via aferente é dada pelo nervo vago e a via eferente é dada pelo nervo vago. Se o nervo vago for estimulado, a mesma coisa que aconteceu na fase cefálica vai acontecer na fase gástrica, ou seja, um estímulo direto do nervo vago sobre a célula parietal e um estímulo indireto do nervo vago sobre a célula parietal via produção de gastrina. Mas se eu tenho o mesmo nervo vago estimulado, por que a produção na fase gástrica é maior? Porque eu tenho outros fatores que agem estimulando a produção de gastrina. Nós temos a presença de aminoácidos, que é produto da digestão de proteínas. Então, à medida que vai tendo produção de HCl, acontece a ativação da pepsina. Pepsinogênio é convertido a pepsina por hidrólise ácida. Pepsina começa a hidrolisar proteína, liberando aminoácido. O aminoácido estimula a célula G a produzir gastrina. Nós também temos a distensão da parede do antro. A distensão da parede do antro estimula o sistema nervoso entérico a produzir acetilcolina. Acetilcolina encontra receptor na célula G, eu tenho produção de gastrina. Então, dessa forma, na fase gástrica, nós temos uma maior produção de gastrina, o que vai ocasionar uma maior produção de HCl. A terceira fase da secreção gástrica é a fase intestinal. A chegada de bolo alimentar no intestino delgado também estimula a produção de HCl pelo estômago. No entanto, essa fase é responsável apenas por 10% da produção de HCl, sendo, portanto, de menor importância. Então, aqui nós temos a fase, a porcentagem de produção de HCl, quais são os estímulos e qual é o mecanismo para a produção de HCl. As células principais são responsáveis pela produção de pepsinogênio. A regulação das células principais ocorre por mecanismos neurais e também ocorre por mecanismos hormonais. A acetilcolina encontra receptores nas células principais e estimula a célula principal a produzir pepsinogênio. Nós também temos que a secretina estimula a célula principal e a gastrina estimula também a célula principal a produzir pepsinogênio. Então, quando nós temos estímulos do nervo vago, o nervo vago vai estimular a célula parietal a produzir HCl, o nervo vago vai estimular a célula principal a produzir pepsinogênio, o nervo vago vai estimular a célula G a produzir gastrina. Gastrina encontra receptores na célula principal e estimula a produção de pepsinogênio. Quando acontece o esvaziamento gástrico no duodeno, o duodeno tem um tipo celular que são sensíveis ao H+, e estimula a liberação de secretina.
Secretina encontra receptores na célula principal e promove liberação de pepsinogênio. Então, nós temos o nervo vago, secretina e gastrina regulando a produção de pepsinogênio. Pepsinogênio é a forma inativa da pepsina. Pepsinogênio, quando entra em contato com a acidez gástrica, com pH em torno de 1, ele sofre uma hidrólise ácida e é convertido a pepsina. Pepsina é a forma ativa da enzima, portanto, irá iniciar a digestão de proteínas. Durante a fase cefálica e base gástrica, nós temos estimulação do nervo vago. Esse nervo vago, além de estimular a liberação de HCl pela célula parietal, vai estimular a produção de pepsinogênio, a secreção de pepsinogênio pela célula principal. E o H+, por reflexos locais, também estimula a secreção de pepsinogênio. Agora passando para a secreção pancreática. O pâncreas é subdividido em pâncreas exócrino e pâncreas endócrino. O pâncreas exócrino é responsável pela produção do suco pancreático. Aqui nós vemos as células dos ácinos do pâncreas exócrino, aqui é o ácino, e aqui nós temos os ductos do pâncreas exócrino. Então, o pâncreas exócrino é responsável pela produção do suco pancreático, participa do sistema digestivo. Nós temos também o pâncreas endócrino. Nós vamos falar do pâncreas endócrino na endocrinologia. O pâncreas endócrino é responsável pela liberação de insulina e glucagon, portanto, regula a homeostase glicêmica. Nessa aula, nós vamos tratar apenas do pâncreas exócrino. As células dos ácinos do pâncreas exócrino são responsáveis pela produção das enzimas pancreáticas, enquanto as células dos ductos são responsáveis pela liberação da secreção aquosa. Assim, o suco pancreático possui um componente que é aquoso e o suco pancreático possui um componente que é enzimático. Quais são as enzimas presentes no suco pancreático? Nós temos, por exemplo, a amilase pancreática, nós temos lipase pancreáticas. Essas enzimas são liberadas na sua forma ativa. E nós temos também proteases pancreáticas. As proteases são liberadas na forma inativa. Elas são armazenadas como grânulos de zimogênio e se tornarão ativas na luz do intestino delgado. O fato das proteases estarem na forma inativa é uma forma de proteger o próprio pâncreas de uma autodigestão pancreática. As células dos ácinos possuem receptores para colecistocinina e possuem receptores para acetilcolina. O receptor da colecistocinina está acoplado à proteína GQ e tem como segundo mensageiro inositol trifosfato e cálcio. O aumento do inositol trifosfato e cálcio vai fazer com que as células dos ácidos liberem o componente enzimático. As células dos ductos possuem receptores para secretina e possuem receptor também para acetilcolina e colecistocinina. O receptor da secretina está acoplado à proteína G estimulatória, tendo como segundo mensageiro o AMP cíclico. Quando ocorre aumento de AMP cíclico intracelular, as células dos ductos vão promover a liberação da secreção aquosa. Secreção aquosa é rica em água, rica em bicarbonato e sódio. Portanto, secreção aquosa tem capacidade de neutralizar o quimo. CCK é o principal hormônio que estimula a liberação de enzimas do suco pancreático, sendo que a acetilcolina pode potencializar os efeitos da colecistocinina. Secretina é o principal hormônio que estimula a liberação da secreção aquosa. Os seus efeitos são potencializados pela acetilcolina e pela colecistocinina. Mas quem produz CCK? Quem produz secretina? Lá no duodeno tem um tipo celular que é chamado de célula I. A célula I percebe a presença de alguns aminoácidos que são fenilalanina, metionina e triptofano, percebe a presença de pequenos peptídeos e percebe a presença de ácidos graxos. Esses componentes da dieta vão estimular a célula I a liberar na corrente circulatória a colecistocinina. Colecistocinina é um hormônio e encontra receptores nas células dos ácidos e estimula as células do ácido a liberar o componente enzimático do suco pancreático. A célula S também é um tipo celular do duodeno que percebe a acidez.
Quando o bolo alimentar chega do estômago, ele chega altamente ácido. Essa acidez estimula a célula S a liberar secretina. Secretina encontra receptores nas células dos ductos e estimula a liberação de secreção aquosa. Essa secreção aquosa contém íons bicarbonato, será importante para neutralizar a acidez do bolo alimentar que chegou do estômago. Essa neutralização da acidez é fundamental para a ação das enzimas do suco pancreático, pois as enzimas do suco pancreático não agem em pH ácido. Se o pH continuasse ácido, ou seja, se não tivesse liberação de secreção aquosa, não seria possível a digestão dos macronutrientes e posteriormente a sua absorção. A secreção também possui 3 fases, possui a fase cefálica, a fase gástrica e a fase intestinal. De todas essas fases, a fase mais importante é a fase intestinal, onde ocorre 80% da liberação de secreção pancreática. E essa regulação acontece de forma hormonal, acontece pela CCK e pela secretina. A gente necessita desses 2 hormônios para ter liberação dos 2 componentes do suco pancreático. No duodeno, nós temos a presença da célula I, que é responsável pela secreção de CCK. Célula I percebe presença de aminoácidos, fenilalanina, metionina, triptofano, percebe a presença de alimentos gordurosos e percebe a presença de pequenos peptídeos. Esses componentes da dieta estimulam a célula I a liberar CCK. CCK encontra receptores nos ácidos e estimula as células dos ácidos a liberar a secreção enzimática. No duodeno existe um tipo celular que é a célula S. Célula S percebe a acidez do bolo alimentar. A acidez estimula a célula S a liberar na corrente circulatória secretina. Secretina encontra receptores nos ductos e promove a liberação de secreção aquosa, permitindo então a liberação do bicarbonato no duodeno. Também existe uma regulação que é neural, o reflexo vago-vagal potencializa o efeito da CCK e potencializa o efeito da secretina. Para a digestão de lipídios, é necessário a liberação da secreção biliar. O fígado produz os sais biliares a partir de uma molécula de colesterol. Lança esses sais biliares para o ducto biliar. Como o esfíncter de Oddi se encontra fechado, os sais biliares vão ser armazenados na vesícula biliar. Durante o armazenamento na vesícula biliar, eles acabam se concentrando, porque a vesícula biliar absorve água e absorve íons, ocasionando, portanto, a concentração dos sais biliares. A colecistocinina, que é o hormônio liberado pela célula I do duodeno, estimula a contração da vesícula biliar e estimula o relaxamento do esfíncter de Oddi, permitindo com que os sais biliares sejam lançados no duodeno. Os sais biliares no duodeno eles possuem 2 funções. Possuem a função de emulsificar as gorduras. As gorduras elas são de natureza apolar, portanto, não são solúveis no meio aquoso. Os sais biliares possuem uma região polar e possuem uma região apolar, ou seja, são de natureza anfipática. A liberação de sal biliar pela vesícula biliar e o movimento do intestino são fatores que propiciam a emulsificação, pois a região apolar dos sais biliares vão interagir com o lipídio e a região polar vai ficar voltada para o meio aquoso. Depois da emulsificação, a gordura emulsificada sofrerá ação das enzimas digestivas, levando à formação das micelas. Então, os sais biliares também são responsáveis pela formação de micela. Os sais biliares, portanto, têm 2 funções: emulsificação de gorduras e a formação de micelas. Na emulsificação de gordura, o lipídio ainda não sofreu digestão. Na formação da micela, o sal biliar torna solúvel no meio aquoso os lipídios que já sofreram digestão. Posterior à sua ação no tubo digestivo, ocorrendo formação da micela, o conteúdo da micela será absorvido no duodeno e os sais biliares irão continuar na luz do intestino delgado, até atingir o íleo. Quando chega no íleo, acontece a reabsorção
dos sais biliares, acontecendo uma circulação enterohepática de sais biliares, ou seja, esses sais biliares vão voltar para o fígado e utilizados novamente para um outro processo absortivo. Nós podemos chamar de circulação enterohepática de sais biliares ou reciclagem de sais biliares. Em situações de hipercolesterolemia, quando o colesterol circulante está alto, existem fármacos que sequestram os sais biliares. Existem resinas ligadoras de sais biliares que se associam a esses sais biliares e bloqueiam a reciclagem do sal biliar. Isso aumenta o conteúdo de sal biliar nas fezes, faz com que mais sal biliar seja perdido nas fezes e força o fígado a sintetizar mais sais biliares a partir da molécula de colesterol. Então, esse fármaco é utilizado no tratamento de hipercolesterolemia, uma vez que o colesterol será utilizado para a síntese de novas moléculas de sais biliares. Essa é a nossa referência, capítulo 61 do livro de Fisiologia da Margarida de Mello Aires.